todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trago um simulado com 10 questões de conhecimentos específicos para o concurso de professor auxiliar do desenvolvimento infantil PAD da Prefeitura de Francisco Morato, da Banca Instituto Mais. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Essa prova é do último processo seletivo que ocorreu no começo desse ano da Banca Instituto Mais, no qual a bibliografia, a parte específica, é a mesma do edital lançado do concurso. Lembrando que as inscrições começam hoje, dia 14 de abril. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever no concurso aí de Francisco Morato, também da análise do edital que eu fiz na semana passada e também essa prova para dar hoje. Então, vamos resolver as questões? Conhecimentos específicos, portanto, é a parte específica da educação infantil, envolvendo documentos do MEC e autores. Questão 16. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no qual se refere à concepção de educação infantil, analise as proposições abaixo. Então, vamos analisar cada uma. 1. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças? Será que está correta essa preposição? Sim, precisa ser oferecido próximo à residência, mesmo porque, se for muito longe, dificulta, né, o deslocamento da criança, daí tem a desculpa da criança não ser frequente ou não matricular, e se não for tão próximo, a prefeitura precisa também garantir o transporte. 2. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Verdadeiro. Por mais que a matrícula na educação infantil pré-escola a partir dos 4 anos de idade seja obrigatória, não é pré-requisito para a matrícula lá no primeiro ano do ensino fundamental. Se a criança não frequentou nenhum ano da educação infantil, ela não será impedida de ser matriculada no ensino fundamental. E a 3. As crianças que completam 6 anos após 31 de janeiro devem ser matriculadas na educação infantil. Essa é falsa, porque tem uma pegadinha aqui. A Banca Instituto Mais adora pegadinha. Não é 31 de janeiro, mas 31 de março. Logo, essa é falsa. E a 1 e a 2 são verdadeiras. Portanto, a resposta correta da questão de número 16 é a letra P de bola. 1 e 2 apenas estão corretas. Questão de número 17. No que se refere à jornada da educação infantil, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é correto afirmar que a jornada em tempo, que tempo seria esse? Vamos entender aqui cada alternativa. A parcial é aquela de, no mínimo, 4 horas diárias. Aqui eu estou falando o mínimo da jornada parcial, ok? Não é integral. B, parcial é aquela que, no máximo, 4 horas diárias. Não, porque se o máximo é 4 horas na parcial, imagina o mínimo. É 1, 2 horas que a criança vai ficar na instituição? Claro que não. Então, a B a gente pode descartar. C, integral é aquela com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Então, aqui eu estou falando da escola de tempo integral. Igual ou inferior a 7 horas, aqui tem uma pegadinha aqui na palavra inferior. No caso, é igual ou no mínimo a 7 horas. Portanto, uma escola de período integral ela só pode ser considerada período integral se ela atender no mínimo 7 horas. Então, a C a gente pode também descartar. E a D, integral, é aquela de no máximo 8 horas diárias. Também não, no máximo
são geralmente 10 horas e não 8 horas. Então, a D a gente também pode descartar. E tem até instituições que chegam a 12 horas, como, por exemplo, algumas creches aqui da cidade de São Paulo. Mas o máximo não é 8 horas, tá? Então, portanto, escola de período integral, no mínimo, são 7 horas, podendo chegar até 12 horas. E a parcial é aquela, no mínimo, de 4 horas diárias. Portanto, a resposta correta da questão de número 17 é a letra A de amor. Questão de número 18. Segundo o documento Brinquedos e Brincadeiras nas Creches, Manual de Orientação Pedagógica na Educação Infantil sob a ótica das crianças, a interação que é essencial para dar riqueza e complexidade às brincadeiras é aquela entre as crianças e, seria a alternativa A, as crianças da mesma idade, B, a família. Bom, se eu estou falando do ambiente escolar, claro, não será a família. Não estou falando aqui do ambiente doméstico. C, as professoras, os adultos ou D, os brinquedos. A resposta correta da questão de número 18 é a letra C de casa, as professoras e os professores. Por quê? Segundo o documento Brinquedos e Brincadeiras nas Creches, que é um manual de orientação pedagógica elaborado pelo MEC, a interação entre as crianças e os adultos, especialmente os professores, é considerada essencial para dar riqueza, intencionalidade e complexidade às brincadeiras na educação infantil, envolvendo brinquedos ou não. Por isso que também não poderia ser a letra D. Essa interação é importante porque os adultos, junto com a criança, criam um ambiente seguro e estimulante, oferecem materiais adequados, portanto, tem um planejamento intencionalizado dos tempos, espaços e materiais. Por isso que o professor está ali para oferecer à criança oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem planejadas, observam e escutam as crianças, participam das brincadeiras de forma respeitosa e intencional, ampliando possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Apesar da interação entre os pares, no caso da alternativa A, as crianças da mesma idade, também é valiosa. O documento destaca principalmente a questão do papel mediador e orientador do adulto, como essencial na ampliação do potencial educativo da brincadeira, porque aqui na questão está perguntando o que traz mais riqueza e complexidade. Então, a interação somente criança-criança não traz essa complexidade que se tem na interação professores e adultos. Portanto, a resposta correta da questão de número 18 é a letra C de casa, as professoras ou os adultos. Questão de número 19. Analisa a imagem abaixo para responder à questão 19. Encontramos uma adulta, uma mulher, conversando com uma criança. Perceba a altura da mulher e a altura da criança. A mulher está com a cabeça numa posição normal. A criança precisa levantar a cabeça e olhar para enxergar essa mulher. Então, vamos lá. De acordo com o documento Brinquedos e Brincadeiras nas Creches, Manual de Orientação Pedagógica, a imagem acima representa que a relação corporal entre a criança e a professora é de, seria a alternativa A, agregar, estar junto? Essa posição da criança olhando para cima, para poder enxergar a professora, é estar junto? Claro que não. B, observar de fora, vigiar o grupo? C, envolver com o olhar, ser parceiro? Ou D, olhar por cima, impor ação? A resposta correta da questão de número 19 é a letra D de bola, olhar para cima, impor ação. Portanto, a professora, ela está impondo uma ação, Tem até o movimento aqui da mão, como se estivesse dando uma ordem, e a criança tem que olhar para cima.
uma posição de hierarquia. Na imagem, vemos uma professora com uma postura ereta, uma das mãos na cintura e a outra levantada com o dedo apontando para cima, olhando de cima para a criança. Já a criança está olhando para cima com expressão de atenção ou talvez até receio, surgindo uma relação de autoridade e hierarquia. De acordo com o documento do MEC, essa posição corporal em que o adulto olha para cima para a criança e faz gestos que indicam comando ou imposição representa uma relação no qual o adulto impõe ação, ao invés de se colocar como parceiro no processo de brincadeira ou do cuidado. Isso contrasta com a abordagem recomendada no documento. Que abordagem é essa? Interações horizontais, portanto, o adulto ele deve ficar na altura da criança. Quando ele vai conversar com a criança, ele deve se agachar e ficar à altura do olhar o mesmo para a criança. E isso é horizontal. Então, quando eu vou conversar com uma criança, eu preciso estar na altura dela para poder enxergar ela, ouvir ela e termos uma relação de mediação, uma relação de confiança, uma relação no qual a criança participa e não de algo de imposição, como na imagem. Portanto, a resposta correta da questão de número 19 é a letra D de dado, olhar por cima, impor ação. Questão de número 20. De acordo com a obra de Helena, o processo de industrialização provocou mudanças estruturais na sociedade brasileira, semelhante àquelas ocorridas nos Estados Unidos da América. Portanto, as creches populares serviam para atender os filhos de quem? Seria a alternativa A, com alguma deficiência e de mães de baixa renda? Apenas crianças com deficiência? Não, podemos descartar a alternativa A. B, das mães solteiras de baixa renda apenas. Quando você pega uma alternativa com a palavra apenas, principalmente na banca Instituto Mais, pode ter certeza que está errada. Portanto, podemos descartar a alternativa B. C, das mães que trabalhavam na indústria e das empregadas domésticas. Ou D, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A pergunta está falando da industrialização. Qual a alternativa que tem industrialização, indústria? E também está falando, no caso, quando a gente pensa na creche, a gente pensa na figura feminina, da mãe. Então, trabalhadoras. Então, logo, e não trabalhadores, né? Os pais. Então, logo, a alternativa correta é a letra C de casa. De acordo com a obra de Helena, que estuda a história da educação infantil no Brasil, especialmente das creches populares, no contexto da industrialização, essas instituições foram criadas para atender à necessidade das mulheres que precisavam trabalhar fora de casa, sobretudo as mães operárias que trabalhavam nas fábricas e das empregadas domésticas. Essas creches tinham como objetivo assistencialista. Antes da LDB de 1996, não se tinha uma preocupação pedagógica com as creches, tanto que quem atendia não eram professores e professoras. E, na maioria das vezes, as creches dos municípios estavam a cargo da Secretaria de Assistência Social e não faziam parte da Secretaria da Educação desses municípios. Isso só mudou a partir da LDB de 1996. Então, ou seja, essas creches com objetivo assistencialista era um lugar que essas mulheres poderiam deixar seus filhos enquanto estavam trabalhando e não eram espaços educativos no início, não tinham uma intencionalidade pedagógica e sim voltadas apenas ao cuidado de proteção e os cuidados, né? Não tinha a preocupação também de educar, como temos hoje. Portanto, a resposta correta da questão de número 20 é a letra C de casa. Questão de número 21. Segundo Helena, a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos é utilizá-los na solução de problemas pessoais, faz parte da inteligência. Que inteligência seria essa? Seria a alternativa A, global, B, espacial,
C, interpessoal ou D, intrapessoal? Aqui estamos falando dos próprios sentimentos. Então, quando eu falo sentimento, eu falo de algo pessoal. Então, eu logo posso descartar a alternativa A e B, porque eu não tenho a palavra aqui, pessoal, certo? Então, ficamos entre a alternativa C e D. Quando eu tenho essa habilidade de ter acesso aos meus próprios sentimentos e utilizar os mesmos para solucioná-los, eu estou falando da inteligência intrapessoal, então de dentro. Segundo Helena, também com base na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, a inteligência intrapessoal refere-se à capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos, emoções, pensamentos e motivações. Ela permite que o indivíduo tenha autoconhecimento, entenda suas próprias reações, use essas informações para resolver problemas pessoais e tomar decisões conscientes. Essa inteligência é essencial para o desenvolvimento da autonomia emocional, da autorreflexão e do crescimento pessoal. A alternativa C não está correta porque diz respeito à capacidade de entender os outros. E no caso, eu estou falando dos meus próprios sentimentos. Então, eu preciso, no caso, resolver os meus sentimentos, cuidar do meu eu, para depois cuidar do outro. E a gente tem essa questão na educação infantil também. As crianças entenderem o seu eu e depois o outro. Então, a resposta correta da questão de número 21 é a letra D de dado. Questão de número 22. Segundo Candaú, o processo de ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que articule consistentemente as dimensões. Que dimensões seriam essas? Seria a alternativa A, humana, técnica e político-social? B, afetiva, estética e conceitual? C, pessoal, coletiva e técnica? D, humana, afetiva e estética? Vamos lá para as alternativas. A palavra que mais aparece é a técnica, né? Aparece aqui em duas alternativas. Então, daí a gente tem a alternativa A, humana, técnica e político-social. E a outra, pessoal, coletiva e técnica. Por exemplo, a palavra humana, ela já vai englobar o pessoal e o coletivo. E também não podemos esquecer que o processo de ensino-aprendizagem, a educação, também é um ato político e social. Logo, a resposta correta da questão de número 22 é a letra A de amor. Segundo a Vera Candaú, uma das principais estudiosas da educação no Brasil, o processo da ensino-aprendizagem deve ser compreendido de forma ampla e integrada, considerando que ele não é neutro, mas profundamente influenciado por fatores humanos, técnicos e principalmente sociais e políticos. Ela defende que a prática pedagógica envolve a dimensão humana, pois lida com sujeitos concretos, com histórias, valores e afetos, a dimensão técnica porque requer planejamento, métodos, estratégias e domínio de conteúdos, a dimensão político-social, pois está inserida em uma sociedade com desigualdades, interesses e disputas, e a educação pode ser instrumento de transformação ou de manutenção do status quo, portanto, do estado que vivemos em sociedade atualmente. Então, se pretendemos ter uma transformação social, é por meio da educação. Portanto, a resposta correta, que engloba todos os pensamentos da autora, é a alternativa A. A C, ela é muito, vamos dizer, genérica. A A, ela é mais completa. Questão de número 23. Segundo Zilberman, sobre a formação do leitor, analise as proposições abaixo. 1. Os critérios que permitem o discernimento entre o bom e o mau texto para crianças destoam daqueles que acabam distinguindo a qualidade de qualquer outra modalidade de criação literária.
Falso, porque a literatura infantil deve obedecer ao mesmo critério estético e literário que outras formas de leitura, ou seja, qualidade literária é qualidade literária, independentemente do público, se é criança ou adulto. Não há uma literatura menor por ser voltada às crianças, portanto, os critérios não devem destoar, o que torna essa proposição incorreta. Então, A1 a gente já pode aqui descartar. Então, a gente pode descartar também as alternativas B e D. 2. O convívio com o texto que implica alargamento de horizonte C, o último, preenche o requisito relativo à qualidade literária, dimensiona sua adequação ao leitor. Correto, porque a qualidade literária é essencial para que a leitura seja uma experiência transformadora, que expanda os horizontes do leitor. O texto precisa ter riqueza estética, linguagem elaborada e conteúdo significativo para que realmente forme leitores. Então, a 2 ela está correta. Então, ainda ficamos entre a A e a C. Então, vamos para a última, 3. A obra de arte literária não se reduz a determinado conteúdo retificado, mas depende da assimilação individual da realidade que recria. Correto. Essa ideia está de acordo com os conceitos de que a leitura é um ato de interpretação e que a leitura não impõe sentidos fechados, mas abre espaço para a construção de significados de acordo com a experiência do leitor. A obra literária é viva, pois se recria em cada leitura, em cada interpretação de cada sujeito. Então, a 3 também está correta. Então, a alternativa correta da questão de número 23 é a alternativa C, 2 e 3 apenas. Questão de número 24. No que se refere à aprendizagem da linguagem, segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo a correta. Seria a alternativa A. Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Precisa compreender só o que a escrita representa? Então, apenas a codificação e o letramento. Então, a A não é. B. A alfabetização e o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras? Quando se tem a palavra memorização, treino, com certeza a alternativa está errada. C. Trata-se de um processo de construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas sociais de escrita. Ou seria a alternativa D. A construção da linguagem oral é linear e ocorre em um processo de aproximações sucessivas com a fala do outro, ou seja, do pai, da mãe, do professor, dos amigos e aquelas ouvidas na televisão e no rádio, TV, etc? Também não. A resposta correta da questão de número 24 é a alternativa C de casa. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o processo de aprendizagem da linguagem oral escrita não é mecânico e nem apenas baseado em memorização ou reprodução, mas sim um processo ativo de construção de conhecimento fundamentado na participação da criança em práticas sociais reais de linguagens, onde a linguagem é vivenciada como instrumento de comunicação, expressão, identidade e inserção social, que vai muito além da fala do pai, da mãe e daquilo que assiste na TV. As crianças aprendem a ler e escrever interagindo com textos, observando seu uso em contextos reais e participando de práticas significativas, como escutar histórias, ver alguém escrevendo bilhetes, interpretar placas e etc. Portanto, a resposta correta da questão de número 24 é a letra C de casa. Antes de resolvermos a última questão do nosso simulado,
aqui para o concurso de PAD da Prefeitura de Francisco Morato, só lembrando que eu tenho a apostila em PDF para esse cargo, a apostila completa com todos os conteúdos do edital por apenas R$ 30. Vai ficar aqui tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para você adquirir, e a apostila teve atualização. Como eu havia comentado na semana passada no vídeo da análise do edital, estava fora do ar o site no qual se tinha a lei orgânica, né, no site da Câmara da Prefeitura de Francisco Morato, mas eu já consegui ter acesso à lei orgânica, eu elaborei o resumo do mesmo e já está na apostila, assim também como eu acrescentei essa prova que eu estou resolvendo com vocês. Para quem adquiriu, é só entrar na sua conta na Hotmart, o login é o e-mail informado no ato da compra e a senha é aquela que você criou. Ir em Minhas Compras e estará lá os PDFs para download com as atualizações, beleza? Então, vamos lá para a questão de número 25, sobre os fatores orgânicos e fatores sociais dispostos na obra de Galvão. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Seria a alternativa A: os fatores orgânicos são os responsáveis pela sequência fixa que se verifica entre os estágios do desenvolvimento, todavia garantem uma homogeneidade no seu tempo de duração? Não. Embora os fatores orgânicos influenciem a sequência dos estágios do desenvolvimento, não garantem homogeneidade no tempo de duração, pois este pode variar de pessoa para pessoa. Então, a A não é. B. Os fatores orgânicos podem ter seus efeitos amplamente transformados pelas circunstâncias sociais nas quais se insere cada existência individual e mesmo por deliberações voluntárias do sujeito. Vallon ele vai estudar a questão do desenvolvimento, principalmente a questão da afetividade. C. O simples amadurecimento do sistema nervoso garante o desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. Incorreta. O amadurecimento do sistema nervoso é importante, mas não é suficiente por si só para garantir o desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. É necessária também a interação social, estímulo e contexto. Então, podemos descartar a C. E a D: é possível definir um limite terminal para o desenvolvimento da inteligência da pessoa? Existe um limite? Não. Essa é uma visão determinista. Na perspectiva de Galvão e da psicologia do desenvolvimento, não se define um limite terminal para o desenvolvimento da inteligência ou da personalidade. O ser humano está em constante evolução. Portanto, até o fim da vida, o ser humano sempre está aprendendo algo e se desenvolvendo. Então, logo, a resposta correta da questão de número 25 é a letra P de bola, porque o desenvolvimento humano é o resultado de uma interação entre fatores orgânicos, biológicos, fatores sociais, ambientais, culturais e históricos. Embora os fatores orgânicos, como maturação do sistema nervoso, genética, etc., tenham influência no desenvolvimento, eles não são determinantes absolutos. Os contextos sociais, experiências vividas, relações familiares, culturais, educativas têm um papel fundamental e pode ampliar e restringir ou transformar os efeitos desses fatores orgânicos. Além disso, as escolhas conscientes, deliberações voluntárias também influenciam o desenvolvimento ao longo da vida. Portanto, a resposta correta da questão de número 25 é a letra P de bola. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se achou as questões fáceis ou difíceis e se vocês querem que eu termine de resolver essa prova. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!